Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a esse canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, gente, é um vídeo muito especial. E antes da gente começar, então, quero falar um pouquinho sobre o canal. O intuito desse canal é trazer ideias e propostas para você ministrar crianças, né, trabalhar com crianças, a palavra de Deus aí na sua igreja local, né, no Ministério Infantil. Então esse canal é para você, né, líder de Ministério Infantil, professores ou pessoas que participam desse ministério tão importante, né. O nome do canal é Semeando em Terra Fértil, porque eu acredito que o coração das crianças é a terra mais fértil para a gente semear a palavra de Deus, né? O coração deles é puro, então é uma terra muito fértil mesmo, que toda semente que a gente lança vai dar fruto, né? Assim nós cremos em nome de Jesus. Eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja local aqui. E resolvi abrir esse canal aí para trazer ideias, né, para você também trabalhar com as crianças aí na sua igreja. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou trazer 3 ideias, né, 3 propostas para você trabalhar sobre o tema oração. São 3 ideias, 3 dinâmicas bem legais. Eu já executei, né, lá na minha igreja e foi bênção demais, então eu trouxe essa proposta para você também, para inspirar você, né, caso você queira aplicar aí também com os seus pequenos. Bom, então o tema é oração, né, como trabalhar oração com as crianças. Então, na verdade, eu falei que são 3 ideias, né, mas na verdade são 4, eu apliquei 4 e vou explicar para vocês aí uma a uma, passo a passo e de como você pode aplicar elas. A primeira ideia, gente, é com um balão, uma bexiga, tá? Eu não tenho uma bexiga aqui agora, mas é muito fácil de ilustrar para você, então eu vou falar para você e você vai conseguir visualizar como que funciona perfeitamente. A gente começa então falando para os pequenos, né, mostrando o balão e falando que a oração é como esse balão, só que o balão vai estar vazio. Então você pega um balão vazio, mostra para as crianças esse balão vazio e fala então que o balão representa a oração. O balão, ele faz barulho, certo? Um balão, né, uma bexiga faz barulho, mas se eu pegar ele vazio, ele não vai estar fazendo barulho nenhum, né? Na minha mão, ele não vai fazer barulho nenhum. Ele só vai fazer barulho se eu fizer o quê? Encher. Assim é a oração. Para que ela, né, tenha poder, para que ela faça barulho, eu preciso praticar, eu preciso encher. Se eu, né, só souber que a oração existe, mas não orar, nada vai acontecer. Então eu vou pegar esse balão e vou começar a encher. Vou encher um pouco, tá? Só um pouco. E vou mostrar para as crianças. Tá fazendo barulho? Não, fez barulho? Ainda não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar enchendo, eu tenho que continuar orando. E vou fazendo, então, né, essa ilustração com as crianças. Então, eu continuo enchendo, né? Encho mais um pouco. Fez barulho? Não, ainda não. Então, o que a gente tem que continuar fazendo? Enchendo. Então, a gente continua enchendo, né, que representa que a gente continua orando, até que a bexiga ela estoura. E daí realmente a oração, ela só tem poder, ela só faz barulho se a gente orar sempre. Não adianta a gente só, né, saber que a oração existe, mas não encher, não orar. Gente, as crianças amam essa dinâmica, elas se divertem muito, né, você enchendo ali a bexiga e daí você para e pergunta, mas fez barulho? Não, então o que eu tenho que fazer? E elas ficam ali muito ansiosas, né, com que a bexiga, o balão estoure, e realmente quando estoura, elas fazem uma grande festa, né, e a gente consegue então ilustrar como que funciona a oração e como que a gente faz para que a oração tenha poder na nossa vida. A segunda ideia, a segunda proposta, né, que eu fiz
lá na minha igreja, que foi bem legal também, foi uma caixa de oração. Foi muito legal e muito simples de fazer. Eu peguei uma caixa de sapato que eu tinha em casa, encapei ela, né, deixei ela bem bonitinha, fechei ela, né, colei para que ela não abrisse. Então eu escrevi nela, né, caixa de oração, tudo bem simples. Peguei uma imagem, né, de uma menina orando, colei, né, pintei, colei e fiz com o estilete, eu recortei, né, fiz ali um buraco, um espaço para que a criança pudesse colocar seus pedidos de oração ali. Então eu vou colocar a foto aqui da caixa, tá? Uma caixa simples, tá? Não precisa assim ser algo muito uau, né? É muito fácil de fazer essa caixa, né? Só tá encapando ali e enfeitando da maneira que você quiser e leva para lá. Se você trabalha com crianças que ainda não sabem escrever, né, você pede para elas fazerem um desenho, né, de uma oração, algo que elas querem pedir para Deus ou algo que elas querem agradecer, né? Você explica que a oração não é só pedir, mas também agradecer e pede para que elas escrevam. Quem já sabe escrever, a criança maior que sabe escrever pode estar escrevendo uma oração a Deus, né, pedindo algo ou agradecendo algo que elas queiram falar para Deus. E as crianças que ainda não escrevem, façam um desenho para Deus, né? Não precisa colocar nome, porque ninguém vai ver, ninguém vai querer ver o que a criança tá ali, né, pedindo, escrevendo para o Senhor ou desenhando para o Senhor. Então, elas fecham e vão colocando ali nessa caixinha. Então, todo domingo, toda reunião, todas as vezes, né, todos os encontros que a gente tiver com elas, a gente vai orar, né, por essa caixa de oração, por todas as orações que estarão ali dentro, né? Então elas vão ver, né, que realmente a gente está orando, que a gente está orando pedindo, né, por tudo aquilo que elas escreveram e colocaram ali. E eu falei para as crianças, né, que quando acontecer algo que elas pediram ali, que é para elas testemunharem, então, que a nossa oração foi eficaz, né? E sempre relembrando que vai acontecer se for da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é absoluta, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e que Deus responde a nossa oração se Ele vê que aquilo é bom para nós. Bom, a terceira proposta, né, que eu fiz lá na minha igreja também, que na verdade até vem antes da caixa de oração, eu fiz antes, mas você pode fazer depois também, é explicar a oração do Pai Nosso, né? Então Jesus, ele nos deixou um modelo de oração, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, mas como que a gente ora? Como que a gente deve orar? Então, o Senhor ensinou, né, deixou um modelo para nós, que foi a oração do Pai Nosso. Lá na minha igreja eu peguei então, né, na internet uma ilustração da oração do Pai Nosso e fui explicando passo a passo o que significa essa oração, né? Por exemplo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então eu expliquei essa frase, né? E falei para eles o que significa isso. Que quando a gente vai começar uma oração, então, o que Jesus quis ensinar, né, com essa primeira parte? Que quando a gente vai orar, a gente precisa, né, reconhecer Deus como nosso Pai, né? Então, Pai Nosso que estás no céu, saber que Deus é o nosso Pai, reconhecê-lo, chamá-lo de Pai, porque realmente Ele é o nosso Pai, e reconhecer a sua santidade, né? Honrar o Senhor, né? Então, Pai querido, santo é o teu nome, né? Sempre começar a oração chamando Ele de Pai e honrando Ele, dizendo que Ele é santo, né? Dizendo que Ele é maravilhoso, honrando então o nome dele. Assim deve começar a oração. E daí eu fui por partes, né, toda a oração do Pai Nosso, então eu fui destrinchando com eles e explicando o que significa. E é importante falar que não é algo que a gente tenha que decorar, né, e fazer daquela forma ali, é somente um modelo, né, de como a gente deve orar. Por exemplo, na parte lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, fala das nossas necessidades diárias, né, que a gente não deve se preocupar com o futuro, com o amanhã, que Deus, Ele cuida das nossas necessidades hoje, né? Pão fala de necessidade. Então a gente tem que pedir, né, para que Deus sempre
cuide de nós, né? Cuide das nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. Então eu fui destrinchando dessa forma. Eu fiz isso antes da caixa, né? Antes da ideia da caixa de oração, porque daí no momento em que elas foram fazer as suas próprias orações, os seus pedidos, as suas cartinhas para Deus, elas já tinham o modelo, né? Então, porque eu já tinha explicado para elas como que o Senhor nos ensinou a orar. Quarta proposta e ideia, né, foi algo que eu fiz também, que eles amaram, que foi uma dinâmica chamada Coração de Deus. Aonde eu fiz uma folha, né, eu fiz um coração maior, escrevi Coração de Deus, então essa folha, esse coração representava o coração de Deus. Eu fiz numa folha sulfite bem simples, gente, é claro que se você quiser você pode fazer numa cartolina, pode fazer maior, né, enfeitar e tudo mais, e eu colei na parede. Esse papel, então, esse coração desenhado, né, estava escrito Coração de Deus, representava o coração de Deus. E eu também fiz, né, para essa dinâmica, vários corações pequenos, né, recortei, então vários corações pequenos, pintei ali de uma forma bem simples também, e dei um coração para cada criança, que significava, que representava o coração delas. Então, eu passei cola, um pouquinho de cola, atrás de cada coraçãozinho que a criança estava segurando, e daí tinha o coração de Deus colado na parede e tinha um tapete vermelho antes de chegar no coração de Deus, né, que estava na parede. Então eu falei que a oração, ela conecta o nosso coração ao coração de Deus, e a dinâmica funcionou da seguinte forma. Então, uma por vez, uma criança por vez, pegava o seu coraçãozinho que ela estava segurando e ia então por esse caminho, por esse tapete, que era a oração. Eu expliquei, né, que esse caminho era a oração, e ia lá e colava o coraçãozinho dela, que ela estava segurando, no coração de Deus, né, na folha que estava escrito Coração de Deus. Então, a oração, ela conectava, então, o coração da criança ao coração de Deus. Foi muito legal, então eles foram indo um por um, né, levando o seu coração até o coração de Deus, e eu expliquei, então, que a oração, ela tem esse poder de conectar o nosso coração ao coração de Deus, e o nosso coração fica bem juntinho com o coração de Deus, e a gente consegue, então, né, através da oração, ouvir aquilo que Deus está nos falando, né? A gente consegue ficar conectados com Deus. O nosso coração, ele fica grudadinho, conectado com o coração de Deus. Então, as crianças foram levando o seu coração e todas colaram lá no coração de Deus, e foi muito bacana. Assim, foi uma dinâmica que ilustrou muito o poder da oração, né? O poder que a oração tem, e eles gostaram muito também. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, das ideias, né? Então, são 4 atividades, 4 propostas que você pode estar trabalhando aí na sua igreja no tema oração. Você pode estar fazendo, né, todas essas atividades no mesmo dia, ou você pode também estar dividindo, né? Não sei, depende do seu tempo aí, né, da dinâmica aí de como acontece na sua igreja, mas você pode também estar dividindo, fazendo 2 num dia, 2 no outro, ou uma atividade por dia. Aí você tem atividade aí pro mês inteiro falando sobre o tema oração. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, né, gente? Nós estamos começando agora, então se inscreva aqui para o canal crescer. Muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo.